O mundo mudou, abalado por um grande evento que acabou com toda a paz, e por causa disso muitas criaturas e monstros começaram a aparecer. Essas criaturas estavam praticamente extintas em todos os lugares, mas começaram a reaparecer quando uma torre entrou em cena. A torre é um lugar desconhecido que dá às pessoas um impulso de força e poder para enfrentar uns monstros da pesada, e por causa disso uns chamam ela de torre demoníaca e outras de torre divina. Os caras usam esses nomes porque quem sobe na torre realiza todos os desejos, e quem desafia essa torre tem que encarar de frente 999 fucking andares, galera. Mano, 999 andares. É andar pra caramba. E os seres responsáveis por essa diversão são conhecidos como seres supremos. Podem ser deuses ou demônios. Mesmo que o governo tenha tentado bloquear a entrada da galera, ninguém conseguiu segurar quem estava doido para encarar a torre. Ao longo dos anos, todos os deuses e demônios se uniram para punir aqueles que tentam impedir as pessoas de subir nela. Se passaram 5 anos, galera, desde que os olhos de bilhões de pessoas estavam vidradas nesse lugar. Mas somente 9 guerreiros conseguiram alcançar um nível superior dentre os bilhões de outros desafiantes. Chegando até 600 andares da torre, eles obtiveram magia e poder divina, galera, o suficiente para continuar subindo sem parar. E entre eles, denominados Ninister, estava o nosso protagonista, conhecido como Dark Star ou Dead Star, traduzindo fica Estrela Negra ou Estrela da Morte, sendo considerado um dos mais fortes, conhecido como o necromante mais brabo que já existiu nesse mundo. Segundo a história, seu nome verdadeiro era Cha-Chin-hyuk, mas o cara mergulhou num lado sombrio do poder e traiu todo o seu grupo. Mas rolou uma batalha épica entre Cha-Chin-hyuk e os Ninister, onde o Proto invocou todo o seu exército para batalhar contra seus ex-aliados. Mas no final o Estrela Negra não conseguiu mandar todo mundo pro espaço sozinho. Foi ferido e humilhado. Por causa disso, o cara foi tratado como traidor, galera. Como um maluco que virou as costas para a humanidade por causa de sede de poder. Mas, segura aí, galera. Essa é só uma versão da história contada pelos Ninister, ou Oxstar, né? Onde a traição nunca rolou. Na realidade, os verdadeiros traidores foram os membros do grupo Ninister. Após a morte, a suposta morte do nosso protagonista, 10 anos se passam desde então e vemos um homem deitado em seu quarto. Ele acordou de um pesadelo terrível e pensou que estava voltando, mas acordou e sentiu que algo havia funcionado, mas precisamente sua habilidade secreta, galera, a qual ele chamou de transferência de almas. Antes de morrer, ele usou esse feitiço que foi capaz de enviar sua alma para o outro corpo adequado, fisicamente parecido com o seu corpo anterior. Cha-Chin-hyuk percebe que reencarnou na Coreia do Sul, mas o Prota ficou louco no quarto mordendo de raiva por causa dos Ninister, que ele odiava, e com razão, né? Óbvio, né, galera? E antes de ir de base, galera, os Ninister ainda perguntaram se ele queria saber o porquê, né? Eles traíram. E para piorar, eles usaram um feitiço que impedia seu poder de invocar os mortos-vivos, né, galera? O seu exército, para ajudá-lo. 2 dos membros Ninister, Paladino Caim Felon e a Santa Carme Felon, estavam presentes. Carme começou a zombar do protagonista, porque ele varria os andares praticamente sozinho, mas nunca percebeu que estava sozinho. O protagonista se defendeu dizendo que estava apenas tentando ajudar, mas o Paladino Caim explicou que eles o viam como uma ameaça e queriam eliminar ele por ser um bom alvo. Ainda por cima afirmou que seu amigo Choi Kyung-hong, que também faz parte dos Ninister, nem apareceu para participar do ataque, mostrando que ninguém ali iria ajudá-lo a sair dessa. Logo o Prota, à beira da morte, usou sua habilidade de transferência de alma, prometendo retornar mais forte para pegar a alma deles e mastigá-la até não restar nada para reencarnarem. Após isso, o seu smartphone tocou, galera, e ele viu que havia se passado 10 anos do lado de fora, estando agora em 2023, pensando que demorou muito para que sua habilidade funcionasse, embora para ele tenha parecido pouco tempo. Lembrando os seus poderes, Cha-Chin-hyuk tentou usar sua habilidade necromântica, matando o mosquito e tentando revivê-lo, no qual falhou miseravelmente, descobrindo que seu novo corpo não tinha um pingo de poder mágico, percebendo que teria que começar a torre do zero. Mano, depois dessa, eu não perdoava mais os Ninister mesmo.
Logo, ele foi verificar se os traidores avançaram mais na torre e se tornaram, seres supremos nesses 10 anos. Mas o que ele descobre é que seu amigo e os traidores subiram mais 200 andares, chegando a 800 andar. Mas ele não desanimou não, enxergando isso como uma boa oportunidade para ele, Cha Tin-yuk diz que vai entrar na torre e quando os traidores estiverem no topo, ele os mandaria para o inferno de lá de cima. Percebendo que treinar fora da torre seria inútil, o prota decide encarar a torre com conhecimento de sua vida passada e logo ele parte para sua jornada, mesmo habitando em um corpo fraco e sem mana, determinado a se vingar ocultando sua verdadeira identidade. Já na torre, onde pessoas se reúnem com esperanças e histórias de ficar ricos e poderosos e famosos, é lá que a busca do prota por vingança começa mais uma vez. Ele entrou na torre e recebeu uma mensagem de boas-vindas para a etapa inicial. Percebendo que aquele lugar era realmente difícil, cheio de armadilhas, seu objetivo era passar pelas armadilhas e chegar ao fim. E o prota já imaginava que demoraria um pouco. Ao verificar suas habilidades, ele viu que todas estavam muito fracas, mas notou uma habilidade especial chamada Gula, que ele não tinha antes. Então começa os testes correndo em uma ponte, mas aí ele acionou acidentalmente uma armadilha de flechas. Flechas continuaram a ser disparadas contra ele, e embora alguns o atingissem, ele continuava avançando. No entanto, eventualmente ficou demais e teve que voltar até o início, todo ferido para se recuperar. Felizmente, ele se recuperou instantaneamente ao retornar ao começo. Sabia que não poderia apenas correr sem um plano, então ele usou a habilidade de Gula para consumir as coisas ao seu redor que não tinha vida, como o seu próprio sangue derramado, galera. Isso o tornou mais forte e experiente. Ele continuou tentando repetidamente a cada vez. Mas depois de um mês de tentativa, o nosso prota conclui a etapa inicial. E uma mensagem apareceu parabenizando. E outro diz que os deuses e demônios estavam interessados neles por causa de seus métodos. Ele ficou furioso, os confrontando. Mas os deuses ficaram com raiva e os inimigos acharam engraçado. Logo um demônio chamado Baal chamou sua atenção. Baal havia ajudado no passado e até lhe conceder o poder sinistro de enviar sua própria alma para corpos diferentes antes de morrer. O prota percebeu que todos os deuses estavam interessados nele por causa de Baal. Percebendo isso, ele diz a Baal para ficar quieto e observar sem causar problemas. Para ficar ainda mais forte, ele consumiu seu próprio sangue novamente, o que tornou mais poderoso e aprimorando mais ainda suas habilidades. Ele até desbloqueou um novo atributo chamado Polivalente, o que significa que ele poderia ser bom em muitas coisas diferentes. Ele estava animado por conseguir um atributo muito bom, pois ele não conseguia fazer isso em sua vida anterior. Baal estava curioso sobre suas habilidades, mas ele o ignorou, focando em seu potencial e determinado a se tornar ainda mais forte na torre. Baal pediu para acompanhá-lo em sua jornada, e ele disse para o Demon fazer o que ele quisesse. Logo Baal começou a segui-lo. Em seguida, galera, eles entraram em uma sala chamada Sala da Escolha e Treinamento, onde receberam uma mensagem informando que poderiam escolher sua arma e classe preferida. Devido à sua nova habilidade única de ser bom em várias coisas, ele decidiu testar ela desafiando a si mesmo, usando uma arma que não estava familiarizado, um arco e flecha. Assim, começando seu treinamento. Ansioso para começar, o sistema gerou alguns alvos para o prota praticar, e à medida que os alvos apareciam, ele praticava suas habilidades sem errar nenhum alvo. Vendo que estava fácil demais, ele pede para o sistema gerar mais alvos, mas que os alvos também o atacassem. Mas uma mensagem de aviso o alertou sobre os perigos disso, já que ainda não havia escolhido uma classe específica. Ignorando o aviso, ele se prepara para o treinamento. Após formarem os alvos, eles começam a atacar. De primeiro, o prota atirou nos alvos com seu arco e flecha, não errando nenhum alvo novamente, mostrando que ele é muito habilidoso com isso devido a seu poder. E na medida que o treinamento seguia, ele alternava para uma espada que cortava os alvos com facilidade.
como se não fosse nada. Se sentindo confiante, ele desafiou o sistema a convocar alvos mais fortes. Como resposta, a torre conjurou um alvo gigante, mas rapidamente ele saltou sobre o alvo com uma lança, acertando o alvo na cabeça, sobrando 2 alvos atrás dele. O Prota lançou 2 adagas nos alvos, mostrando sua agilidade e precisão ao lidar com alvos à distância. Quando ele pensa que terminou, a torre manda mais alvos e os alvos mais poderosos daquele andar. Alvos que atacam de longa distância. Ele sentiu o perigo e rapidamente se protegeu atrás do escudo para se defender. Muito feliz com isso, ele rapidamente correu para as armas e pegou um cajado, no qual era sua especialidade, e disparou várias flechas mágicas, destruindo completamente os alvos. Surpreso com sua própria habilidade utilizando armas, ele se perguntou se seu traço polivalente lhe havia concedido uma compreensão inata dessas armas, que parecia que ele usava elas por anos. Mas logo uma mensagem apareceu dizendo que ele adquiriu uma conquista, recompensando o Prota com o prestigioso título de Wall Master e 5.000 pontos para completar o andar. Inicialmente ele confundiu o Wall Master como uma característica em vez de uma classe. No entanto, ele hesitou em selecionar essa conquista como sua classe principal, porque acreditava que não poderia abandonar as vantagens que ganhou com a classe de sua vida passada. Em vez disso, ele propôs escolher Wall Master como sua subclasse, surpreendendo o sistema. E surpreendentemente o sistema informou a ele que não poderia fazer isso e que a subclasse só poderia ser desbloqueada após o andar 100. Determinado a encontrar uma solução, ele sugeriu usar os seus pontos de conquista para desbloquear a subclasse. O sistema ficou surpreso por um iniciante saber tal possibilidade. O Prota então explicou que sabia que os pontos de conquista poderiam ser obtidos ao concluir tarefas e que eles permitiam que os usuários fizessem alterações nos sistemas. Convencendo o sistema dizendo que seria supostamente usar os pontos para desbloquear o slot de subclasse, o sistema confirmou que usar 5.000 pontos para desbloquear subclasse era realmente possível, mas exigia 5.050 pontos. Percebendo que faltava 50 pontos, ele lembrou que conversou com o Baal e que o mesmo havia revelado sua identidade e conversado com ele. Ele se perguntou se havia uma realização para a interação, no que, para sua alegria, o sistema concedeu a ele, por essa interação, 200 pontos por conversar com o ser de todo mal, Baal, no qual mesmo ficou todo alegre por ter ajudado o Prota. No entanto, ele pediu para Baal parasse com o que estava fazendo. E com 5.200 pontos de conquista, ele pediu para o sistema mais uma vez selecionar All Master como subclasse. O sistema, reconhecendo sua determinação e vendo que ele conquistou os pontos necessários, aprovou seu pedido. Ansioso para começar sua busca por vingança, ele destruiu a sala de escolha e treinamento, declarando suas intenções. E em outro instante, galera, ele foi transportado para o primeiro andar da torre, abrindo uma fenda do céu. Ele se viu no meio de uma floresta, onde os monstros denominados kobolds atacavam algumas pessoas que também estavam subindo a torre. E sem hesitar, ele já cai logo lançando um ataque contra uns monstros, derrotando ele na hora, provocando os outros kobolds, que ficaram com raiva. Logo, ele se perguntou que se eles devorassem todos eles, o que ele ganharia? Os desafiadores que viram o Prota derrotando os kobolds com um chute ficaram surpresos, porque era um mago, mas atacou somente com sua força física. Impressionados com suas habilidades, os desafiadores quiseram se juntar a ele, mas o Prota mandou eles vazarem na hora, e se um deles tocarem em um dos kobolds, morreria. O maluco é brabo. Entendendo a gravidade das palavras do Prota, os desafiadores decidiram fugir. De repente, os kobolds começaram a atacá-lo, mas o Prota os despachou sem esforço, sem suar a camisa. Um kobold até tentou escapar, galera, mas rapidamente o Estrela da Morte eliminou o kobold, antes que ele pudesse fugir. Após isso, uma mensagem apareceu, dando-lhes boas-vindas ao primeiro andar e passando suas tarefas para passar para a próxima fase. Mas o sistema já estava atrasado, pois o Prota já havia derrotado os kobolds e começado a saquear. Mas outra mensagem notificou ele que ele precisava derrotar 10 kobolds para avançar para o segundo andar, e ele só tinha derrotado 3. Se mostrando inspirado para eliminar os kobolds,
ele teve a ideia de derrotar todos os kobolds para alcançar a conquista matador, pois seria bom para ele. Se ele conseguir derrotar 1000 monstros de um tipo ou uma raça, você recebe a conquista de matador. Em sua vida anterior, ele procurou obter todas as conquistas de matador, e consumindo o kobold que ele derrotou, o Estrela da Morte observou sua força, memórias e capacidade de entender sua linguagem. Após a absorção, uma mensagem é mostrada revelando que seu nível aumentou significativamente, se igualando ao nível de um desafiante do 10º andar. Como um subclasse ao Master, ele receberia todos os bônus associados a cada classe. E, através das memórias do Kobold, ele descobriu que algumas pessoas estavam presas em uma caverna ou em algum castelo, que é a casa dos Kobolds. E aprendeu também sobre os poderes do Lord Kobold, que, se ele for atingido, iria doer demais. O Estrela da Morte ficou tão em êxtase quando ele percebeu que, se for lutar com o Lord Kobold, ele teria que enfrentar uma horda de monstros, podendo fazer ele obter conquistas facilmente. Porém, ele sabia que precisaria de um exército para enfrentar uma horda. Para isso, ele usou sua magia necromântica, pronunciando a palavra suprema, levante-se, no que instantaneamente os monstros foram revividos como mortos-vivos sobre seu comando, fazendo o sistema confirmar sua mudança de classe principal para necromante. Ele atribuiu sua facilidade em mudar de classe ao conhecimento de sua vida passada, entendendo que teria sido um desafio para iniciantes. Mas, insatisfeito com seu novo poder, ele lembrou que ainda havia uma classe escondida no primeiro andar. No mesmo momento, mais kobolds chegaram, mas estavam com muito medo dos mortos-vivos. Mas o Prota queria mais, então ele ordenou seus soldados esqueléticos que eliminassem todos os kobolds que encontrarem, criando assim mais soldados para seu exército, pegando todas as pedras que estavam com os próprios kobolds. Algum tempo depois, o Estrela da Morte e seu exército finalmente chegaram ao seu destino, uma cabana no meio da floresta, e ao entrar na cabana, o Prota já instrui seus soldados a esperar na entrada. Em seguida, ele quebra o chão, revelando uma escada secreta que dariam em algum lugar. Então ele começou a descer as escadas, deixando cair pedras que haviam coletado dos kobolds derrotados. Ao chegar no local desejado, nos foi revelado que ele estava procurando o primeiro mestre dos espíritos, apresentando-se como Vulcan e perguntando se ele era seu descendente. Em sua mente, ele cumprimentou Vulcan, dizendo que fazia muito tempo desde que a última vez que se encontraram. Vulcan ficou surpreso com sua falta de surpresa, deu pra entender, né? No qual o Prota responde que um necromante não deveria se surpreender ao ver um esqueleto. O Prota já exige o diário de Vulcan, pois ele queria ler, pois era um item escondido chamado Diário do Mestre dos Espíritos, Vulcan. Embora não tivesse lido o diário em sua vida atual, na sua vida passada, após escolher se tornar um mago, ele se arrependeu dessa decisão, galera. Mas depois descobriu o diário de Vulcan e voltou ao primeiro andar, onde se tornou mestre dos espíritos. Mas no momento que tentou fazer Vulcan uma de suas invocações, ele falhou miseravelmente. Vulcan diz que gostou dele, afirmando que ele é melhor do que a pessoa mal educada de 10 anos atrás, referindo-se ele mesmo na sua vida passada, no que ele não gostou nem um pouco, mas decidiu focar em suas mudanças de classe. O Estrela da Morte estava querendo mudar sua classe rapidamente, mas Vulcan o informou que precisava chegar no primeiro ao 10º andar. A classe do Mestre dos Espíritos era maior que o Necromancer, e ele só poderia mudá-la após a segunda mudança de classe no 10º andar. Logo, o Prota mostra sua classe Necromancer atual para Vulcan, surpreendendo o esqueleto por ter mudado de classe sem chegar ao 10º andar. Vulcan fica surpreso com seu talento e logo o ritual começa, mostrando que há muito tempo antes que a torre aparecesse na Terra, Vulcan foi o desafiante que mandava em tudo. Embora Vulcan fosse o necromante mais forte, ele buscou mais maneiras de se tornar ainda mais poderoso. Ele desejava uma invocação que superasse as tradicionais feitas de osso, e ele queria invocar algo diferente. Logo teve a ideia de invocar a alma dos mortos, visando criar uma nova e superior convocação.
e depois de muito esforço conseguiu criar uma nova classe, o Mestre dos Espíritos. Só que tudo tem um fim, e seu velho corpo atingiu seu limite, e a classe do Mestre dos Espíritos estava quase desaparecendo juntamente com ele. Assim, para não sumir totalmente, ele usou o poder da necromância em si mesmo, esperando que seu descendente restaurasse sua honra. Vulcan tornou-se alguém que era meio NPC, para encontrar um desafiante que pudesse seguir seus passos. Voltando ao presente, o ritual foi concluído e o Estrela da Morte mudou com sucesso sua classe para Mestre dos Espíritos, tornando o terceiro Mestre dos Espíritos, por assim dizer, né, galera? Porque na vida passada, né, ele foi o segundo, né? Vulcan o pediu para ele usar o vaso de almas para capturar as almas e convocá-las em suas próprias invocações. No momento, ele tinha um plano diferente. Ele pretendia capturar a alma de Vulcan para adicioná-lo ao seu próprio exército de soldados. Logo, o Prota usou o feitiço coletar almas para capturar a alma do Vulcan. O esqueleto tentou correr, mas se viu preso em uma prisão mágica criada por ele. Um feitiço de tal baixo nível que ele desenvolveu especificamente para esse propósito. Vulcan acreditava que poderia facilmente quebrar a parede, mas ele havia criado várias barreiras ao longo do caminho, usando as pedras de mana dos kobolds que ele havia espalhado anteriormente. Mesmo se o Vulcan pudesse quebrar uma parede facilmente, ele não seria capaz de quebrar todas antes de ser capturado. Vulcan se perguntou quem ele era realmente, pois não tem como um caçador do primeiro andar possuir tais habilidades e táticas, e finalmente ele revelou sua verdadeira identidade como Chadin Yuki, aquele que falhou em capturar Vulcan em sua vida passada, mas agora foi capaz de realizar seu objetivo sem falhas, absolvendo a alma de Vulcan com coletar almas. Mano, essa cena foi muito linda de se ver, na moral. Esses traços, velho, tão lindo demais, essa arte tá fera. Por fim, galera, ele garantiu ao Vulcan para ele não ficar chateado, porque tudo o que ele desejava se tornaria realidade estando com ele. Lá fora, o grupo de mortos-vivos do Prota estava esperando. Até mesmo os deuses e demônios estavam intrigados, embora não pudessem interferir em uma mudança de classe. Nosso herói decidiu demonstrar seus poderes. Percebendo que não precisava mais de seus esqueletos, ele os destruiu apenas para revivê-los como espírito. A visão do Estrela da Morte, usando o poder dos espíritos Vulcan, divertiu nosso Prota. O Vulcan não gostou nem um pouco e tentou confrontá-lo, mas o Prota interrompe o fluxo de mana, castigando o Vulcan e mostrando que ele não tem escolha a não ser obedecer. O Estrela da Morte então lembrou Vulcan que ele não deveria esquecer da destruição que causou no passado por suas ações. Vulcan começou a se preocupar, percebendo que nosso herói compartilhava uma insaciável sede de poder e loucura. Vulcan perguntou o que fariam de agora em diante. O Prota responde que eles vão confrontar o Senhor dos Kobolds, que residia no Castelo da Montanha, com a ajuda do espírito do Vulcan. Bem, galera, esse foi o resumo aí, né, de Absolute Necromancer, a parte 1, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para receber mais resumos como esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!